Eu estou de volta conversando com Luiz Antônio de Brito e nós estamos falando sobre mercado de commodities e agora nós vamos falar de um tema interessante. Nós vamos falar do aço que os Estados Unidos compram e que agora o Donald Trump ele resolveu taxar o aço que ele está comprando, né, Luiz? Exatamente. E a China, que é um parceiro dos Estados Unidos nessa transação de aço, parece que não gostou muito do que o presidente americano fez, né, Luiz? Não só a China, né, Antônio? Os Estados Unidos está tentando afetar o NAFTA, que é um acordo de livre comércio que tem com o México e com o Canadá, né? Porque ele alega que o NAFTA não favorece a comercialização americana e ele atingiu, tributando o aço em 25% e o alumínio em 10% a mais e acabou afetando em cheio, acertou o Brasil que vinha passando ali de lado e foi o grande país afetado diretamente pelos Estados Unidos, né? É como você está passando um lugar, você não tem nada com o negócio, você leva a primeira lambada, foi você. O Brasil é o segundo maior exportador de aço para os Estados Unidos. E essa confusão, essa guerra comercial, pode favorecer o Brasil em relação à China na compra de grãos, né, Luiz? Pode favorecer. Agora, na questão do aço, Antônio, a gente observa que o Canadá é o grande exportador aí, né? Ele cresceu só 5%, mas ele está acima de 5,8 milhões de toneladas, né? O Brasil saiu de 2,8 para 4,7, ele cresceu 66%. Nós temos a Rússia aumentando a exportação para os Estados Unidos, a Turquia, né? A própria Taiwan. O que acontece, Antônio, é que os Estados Unidos alegam que esse aço brasileiro, esse aço desses outros países está chegando com um preço não competitivo no mercado americano, né? E existe uma operação que alguns países que são limitados a vender produto para outro, usam algumas escalas em outros países para poder exportar esses produtos para furar essas barreiras que existem proibindo essas entradas desses produtos sem taxação. Os Estados Unidos desconfia que a China e outros países usam isso e o Trump, usando esse argumento, quer pressionar alguns países, o NAFTA e o Canadá, a abrir as regras também em relação a alguns acordos que foram feitos que, para ele, são prejudiciais aos Estados Unidos. O que acontece é que o Brasil produz aí quase 35 milhões de toneladas de aço por ano. Desses 35 milhões de aço, 15 milhões vão para os Estados Unidos, né? Os Estados Unidos é o nosso grande comprador de aço. E nós temos aí uma carta na manga nessa operação que é interessante, porque segundo as usinas siderúrgicas, o Brasil compra dos Estados Unidos por ano, Antônio, $1 bilhão em carvão. E esse carvão é usado para quê? Para aquecer os fornos e fazer a produção de aço. Então, o Brasil pode tentar negociar e provar que a nossa produção de aço é complementar à situação americana, porque nós compramos muita coisa dos americanos e o aço que nós exportamos para os Estados Unidos não é aço acabado, é um aço semi-manufaturado que os Estados Unidos não permitem que o aço brasileiro entre lá, mas é um problema seríssimo e pode fazer todas as pedras do dominó na questão do protecionismo começarem a cair em todo mundo, né? E com essa brincadeira toda, nós podemos ter um abalo maior na nossa economia aqui no país. Com certeza, é um mercado extremamente pesado, sim. Muito pesado. Então, o Brasil não está bem, como muita gente está falando, não. Infelizmente. Luiz, mais uma vez, obrigado aí pela sua participação e até o próximo. Eu que agradeço a todos, um bom dia. Bom, e o nosso programa chegou ao fim e eu termino com a seguinte mensagem. Não espere por uma crise para descobrir o que é importante na sua vida. Um bom dia para você e até o próximo programa.